Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe, deixa seu like. O objetivo desse canal é testar o desempenho em jogos das APUs da AMD. Eu utilizo na minha bancada de testes o Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, os resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as outras, seja o 2400, o 3200 ou o 3400G. O jogo de hoje que eles trago é o Battlefield 5, um jogo aí fresquinho, lançado em 2018, desenvolvido pela DICE, publicado pela EA Games. BF5, velho, então vamos lá. É um jogo bem pesado, tá, atual, então nós vamos jogar em 720p e nas configurações recomendadas pelo próprio jogo, que basicamente é um médio, tá? O jogo, a configuração automática que ele configurou a APU 2200G foi o médio padrão. Então tá aí, nós vamos testar primeiramente o modo história, tá? Isso aí é a introdução do jogo, são vários pequenos trechos do modo história. E tá aí, galera. Começou, a gente tá em torno de 11 GB de RAM, né? Fazendo 33 FPS. A CPU tá rondando os 90%, ela chega a bater os 100%, tá? Esse jogo é um jogo que exige muito da CPU. Por que ele exige muito da CPU? Porque ele possui várias instruções computacionais complexas e de forma bastante frequente e extrema. Então ele exige muito do processador, muito. Então é um tipo de jogo, quanto mais núcleos e mais threads faz realmente diferença, né? Se a gente tivesse um octa-core aí com 16 threads, a gente estaria com uma folga boa, mas como a gente está com um quad-core aí sem SMT, né, 4/4, então ele está um pouco sofrendo, tá? Esse tipo de jogo é recomendado pelo menos um 6/12. Nem 4/8, né? 6/12 para rodar isso de forma assim um pouquinho folgada. E o ideal é um 8/16, vocês têm uma ideia. E tá aí, ele tá fazendo 30 FPS, vocês viram ali que ele chegou, deu uma quedinha pra 28 ali, cara, mas tá tranquilo. E o jogo tá lindo, olha só essa configuração padrão do jogo. Esse médio que ele configurou automático, cara, eu tô jogando aqui mesmo em 720p. Então é um negócio assim muito bonito, absurdo mesmo. Qualidade gráfica assim, incrível, incrível, incrível. Tem tempo que eu não jogo BF, tá? Então vocês vão me perdoar aí a nubice. Olha só isso, cara, esse cenário é muito bonito, essa aurora boreal. Imagina você vendo isso, nossa, isso aí no norte da Noruega, né? Não, é muito realista esse jogo, cara. Ele realmente, assim, o BF, desde o BF1, nossa, que isso, cara. Ah, um tancão. Então, assim, essa introduçãozinha são pequenos trechos da história, tá? São trechos curtos, que ele cria uma narrativa, e a gente vai trocando, assim, a gente vai jogando vários pequenos trechos da história. Agora a gente já passou pra Líbia, né? Já tá num blindado aí alemão, né? Nazista, né? Esse aí é um Tiger. Esse deve ser um Tiger alemão. Em relação assim a realismo, a qualidade gráfica, eu não tenho o que dizer, né? O jogo é muito bonito. Olha só aquele sol ali, cara. Show de bola. A trilha sonora também dele é muito boa, né? A mixagem de sons. É um jogo muito bem feito, muito bem construído aí, ó. Por incrível que pareça, no tanque, ó, ele tá fazendo acima de 40 FPS. Interessante, ó. Ó, mas o tanque aqui tá difícil de mirar, tá esquisito, cara. Eu tenho que pegar a manha aqui que... Ah lá, eu tô mirando muito errado, cara. Eu vou morrer rápido aqui. Agora... Não, realmente, aos aviões, que doido, cara. Parece que realmente você tá realmente na guerra. Você se sente realmente naquela situação no cenário ali. Realmente muito bem feito. Muito bem feito mesmo o jogo. Ah, agora nós acertamos ali no tanque. Mas é aliado, pô. Eu sou foda, velho. Eu consegui. A primeira bala que eu acerto era no papo. É um papo aliado, é foda. Agora eu peguei pesado. E aí no blindado ele tá fazendo aí, cara, acima de 40, ele esbarrou ali nos 50 FPS ali, a questão da CPU tá em 90%,
Mas observam que não está acontecendo quase nada na tela. Então assim, é um jogo bem pesado, tá? A PU roda ele meio que no sacrifício. Mas como vocês observaram no primeiro cenário, a gente chegou a ter queda de 27, 28 relâmpago, mas ele estava sempre 30, 33, 35. Dá para rodar, presta atenção, dá para rodar o modo história. Esse modo história basicamente é a introdução em mais 4 histórias de alguns heróis de guerra, né, de alguns combatentes, e mostra o ponto de vista, né? Interessante que esse BF5 ele está mostrando o ponto de vista tanto dos aliados, olha que bonito esse cenário, quanto dos alemães, né? Então você consegue ter a perspectiva dos dois lados da guerra, o que é bastante interessante, eu curti isso. Então você tem aí, por exemplo, essa missão aí com um tanque de guerra nazista, né? E a finalidade, a ideia que a DICE tem fazendo isso é explicar o seguinte, que na guerra não existe vencedores, né? Todos nós somos perdedores, né? Todos sofrem, né? De ambos os lados, que independente do lado aonde o combatente combata, ele sempre vai sofrer, sempre vai ali, ó, dar o tiro, pô, aí, ó. E dependendo do lado da guerra, né, todos sofrem, no fundo. Então, assim, a história desses combatentes, né, ela tem até um apelo emocional. A mensagem que a DICE tenta passar, transmitir, é que a guerra nunca compensa, né, cara? E no fundo, todos somos vítimas, né? Todos saímos perdedores dela. É uma impressão bem interessante. Eles fizeram isso com o BF1, né? Foi um maior sucesso. E trouxeram agora para o BF5. O modo história do BF1 era muito bom. Esse BF5 também parece ser incrível, parece ser muito bom o modo história dele. Só que é uma pena que esses modos de história, essas histórias de guerra, é mais ou menos 1 hora cada história, 1 hora e meia no máximo. Então assim, a introdução e mais as 4 histórias dá no máximo umas 5, 6 horas de gameplay. Tá, eu tô trazendo primeiro o modo história para vocês, é porque eu consegui esse jogo num teste, né, da EA. Então eu consegui jogar só o modo história, mas o jogo completo. Até que se eu pagar eu desbloqueio o modo multiplayer. Ele tá mais ou menos no meu PC aqui, tinha instalado, cara, ele tá uns 80 GB ou 100 GB, é uma coisa absurda assim, ele é bem pesado. Mas olha só esse gráfico, muito bonito. Tá vendo? Muito interessante, olha o realismo da arma, olha. E a trilha, coisa maravilhosa, cara. E o gráfico tá bom, cara. Esse preset aí que o jogo configurou automaticamente, esse médio otimizado aí, tá muito bonito, tá muito bom. Tá satisfatório. A questão de FPS aí, cara, esse jogo infelizmente pra PU vocês esquecem 60, não tem como fazer. Entendeu? Não tem como você fazer 60 nisso não. Isso aí não tem. E assim, o modo multiplayer eu vou tentar trazer pra vocês um pouquinho mais pra frente, tá? Que eu vou também ter acesso ao Origin Access. Assim que eu tiver o Access na mão, eu vou tentar trazer o modo multiplayer pra vocês. Só que assim, o multiplayer nesse jogo vai ser complicado, porque como vocês estão observando, ele tá rodando e otimizado no preset automático do jogo, que é o médio, ele tá rodando a 30 FPS aí. Então você imagina um multiplayer aí, cara. É complicado, entendeu? E multiplayer, a gente precisa de 60 FPS, a gente precisa de no mínimo 60, porque senão a gente não fica tanto competitivo, a gente perde muito a competitividade. Então assim, não sei se dá pra jogar BF5 em APU no multiplayer não. Eu trago mais pra frente, prometo a vocês, mas realmente vai ser um milagre. Se a gente conseguir, vai ser realmente um milagre rodar isso, cara. No multiplayer aí sendo competitivo, eu acho que não vai dar não. Inclusive, eu vou deixar eu vou jogar mais um pedacinho do modo história pra vocês, fazendo uma análise, tanto do preset automático padrão que o próprio jogo configurou e do preset baixo, pra vocês terem uma visão de como que tá o jogo, tá? Quando a gente pela ele todo, como é que fica? Tá aí o BF5. E vamos ver o que vai acontecer, tá? A introdução dele eu achei muito bonita, né? Bem cinematográfica. Então vamos aí na primeira história. Eu vou fazer uns cortes no vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá? Não vai ficar legal.
Interessante essa ideia realmente da DICE de contar a história esses combatentes, né? Mostrando os dois lados e mostrando que no fundo não vale a pena a guerra, né? Para nenhum dos dois lados. E é verdade isso. No fundo, a guerra é quando a política, né, as relações diplomáticas falha, quando os países julgam que não tem outra saída, né? E no fundo, cara, todos perdem, principalmente o povão, né, cara? As mulheres, as crianças, né, as pessoas que vão pra guerra. Todo mundo que vai pra guerra não volta a mesma pessoa, né? Com certeza não. Isso é muito triste. A gente fica observando que realmente não compensa, cara. A humanidade tem que aprender, cara. É a mesma coisa da gente pegar dois adultos querendo brigar feito criança. A humanidade tem que evoluir, a gente tem que entender que a gente não é criança mais, né? Que a gente já é adulto, que a gente já é uma... Se a gente se julga civilizado, então a gente tem que saber respeitar o quintal dos outros, né? Isso vale para todas as nações. Mas infelizmente, pela a ignorância da humanidade, ainda é necessária ainda as armas e até mesmo, em alguns momentos extremos, é necessário até a guerra, né? Infelizmente a gente tem que dizer isso. Bem complicado mesmo. E o gráfico dele é muito bom. Olha só a dentição do personagem, né? A expressão facial dele, olha isso. É muito bem feito o gráfico desse jogo. A DICE está de parabéns. Aí tá vendo, tá contando a história dele, que era um criminoso. Tá vendo, foi acusado de várias coisas. Tá vendo, é uma questão de família lá. So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them jobs on your own. Oh yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. I'll be fine. Olha, ele vai fazer uma proposta para ele combater na guerra, porque é um cara que tem expertise, né, em invadir locais, em explodir coisas. Então tá aí a história desse combatente aí. Interessante que eles pegaram essas pessoas até... Eles pegaram essas pessoas até, entre aspas, indesejáveis perante a sociedade, né? E no fundo, assim, a gente tem que entender o seguinte: a pessoa que comete um crime, ela tem que ser penalizada pelo crime que ela cometeu. Mas todo crime, ele tem... Né, todo criminoso, no fundo, ele poderia ser evitável, tá? Na verdade, é consequência ainda da falha da sociedade. Mas isso... a gente não pode simplesmente isentar a pessoa que cometeu um crime de culpa, mas eu quero dizer assim que a situação em si dela é uma criação coletiva de alguma forma, mas que ela deve pagar também pelos seus erros. Eu concordo com isso também, ao contrário de muitos que pensam que você tem que ficar inocentando os criminosos. Isso não. Mas com certeza ele é fruto do meio, né, de uma situação, de uma estrutura da sociedade. Isso é inegável. Agora, a pessoa tem que pagar pelas suas consequências, porque senão você não tem civilização mais, né? A gente tem que escolher isso. E tá aí, eu vou jogar essa primeira história para vocês verem, né? O gráfico tá incrível do jogo, aí 80% sem nada acontecendo, a gente tá começando a caminhar sem fazer nada. E o jogo tá todo localizado no Brasil, entre aspas, porque não tá dublado. Mas não é só no Brasil, tá? Ele não tá dublado em nenhum outro idioma. Na verdade, a ideia da DICE foi colocar os idiomas nativos e apenas legendar o jogo. Na verdade, pra mim isso chama preguiça, tá? A desculpa dela é pra dar uma imersão maior, deixando o idioma nativo dos personagens, né? Eu meio que acho que isso é um migué, né? Mas é fazer o quê? O BF1 já estava todo dublado, esse aí não, esse aí só tá legendado, mas está de boa. Também é um tipo de jogo que não tem muito diálogo assim, né, cara? O negócio é mais o gameplay. E olha só essas rochas, essas pedras, olha os aviões. Muito bonito o cenário, realmente. Essa configuração média automática padrão do jogo é muito boa, cara, excelente. Estamos aí com 11 GB de RAM, então não adianta a gente tentar jogar com 8 GB.
né? A memória dedicada para vídeo está praticamente com 2 gigas e a memória RAM está ali quase 9 gigas, então realmente não tem como a gente jogar isso com menos de 16 gigas em Dual Channel, tá? Podem esquecer, olha essa água, cara, essa lama, olha isso, tá muito bem feito o jogo. O brilho da rocha, realmente assim, esse preset automático do jogo otimizado tá muito bonito. Agora pra frente eu vou ver se a gente pela ele todo, se a gente baixa ele todo, se a gente consegue aí um desempenho maior. Porém, isso aí não é muita referência, tá fazendo até 40 aí FPS, porque não tá acontecendo nada, né? Nós vamos ver na hora do tiroteio, na hora do combate mesmo, pra ver realmente o que ele vai fazer, né? Como eu prometi pra vocês, mais pra frente eu vou trazer o multiplayer, tá, galera? Pode ficar tranquilo. Uma nota que eu vou fazer aqui agora sobre esse jogo, que assim, o BF5, ele não teve muito sucesso, tá? Eu não sei se vocês sabem, né, mas o jogo, ele não tá vendendo tão bem assim. Tá vendendo muito abaixo do esperado pela EA e pela DICE. E por que isso? Ó, a minha opinião é que o BF5 ele não teve muita evolução com relação ao BF1. O BF1, quando ele lançou, ele foi uma revolução realmente, porque primeiro que ele pegou uma guerra, que é a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra um tanto desconhecida para muitos, né? Todo mundo só fala em Segunda Guerra. A Primeira Guerra, basicamente, ninguém sabia direito, né? Ninguém sabe direito a respeito da Primeira, todo mundo se prende à Segunda Guerra Mundial. É só observar, né? Que jogos que a gente tem na Primeira Guerra, praticamente nenhum. Da Segunda Guerra a gente tivemos inúmeros jogos aí ao decorrer aí das gerações. Já a Primeira Guerra você não tinha tanta informação, tanto jogo, nem filme você tem direito da Primeira Guerra. Então, assim, uma coisa nova, né? E na época que foi lançado o BF1 em 2016, a DICE trouxe junto com a EA a destruição de cenários. Então, assim, era uma coisa espetacular na época, você dar um tiro de canhão, a casa cair, né? Eu fiz um corte ali, porque ali era só andar para chegar numa posição, cheguei na posição, tá? Eu vou mostrar para vocês de novo aí a configuração que tá o jogo. Então, ele tem 720, no padrão, com tudo ativado, tudo quanto é filtro ativado, tá? Ele tá aí de uma forma extremamente otimizada aí pela própria engine do jogo, tá? Então ele tá com tudo ativado no médio, tá? Essa é a configuração que esse jogo está rodando nesse momento. A gente vai observar agora nesse momento de combate. Mas voltando a falar, o BF1, Battlefield 1, que contava a Primeira Guerra Mundial, ele trouxe algumas inovações, que é a destruição de cenários. Um gráfico absurdo, muito realista para a época, né? Foi um grande salto realmente. Foi o primeiro Battlefield da atual geração, né? Porque o 4, se não me engano, o 4 foi o CrossGen. E agora talvez eu possa cometer uma gafe, mas vocês me perdoem. Mas na minha concepção, 4 foi CrossGen, mas se não foi, vocês me perdoem. Mas foi o primeiro Battlefield realmente assim, projetado todo em 1080p, trazendo assim essa questão de destruição de cenários, né? Então o pessoal curtiu muito. Então foi uma inovação, foi uma novidade bem-vinda, uma história que não era... um contexto, né, que não era tão assim comum para todos, né? Vamos tentar surpreender aquele cara ali. Então, assim, juntando isso, foi um grande sucesso, né? Trouxendo tanques de guerras da Primeira Guerra extremamente realistas, né? E a adição desse modo... Agora começou, galera. A adição desse modo história, contando a história dos combatentes, né? Que foi muito bem visto na época, foi uma novidade bem-vinda. Aí, porque antigamente esses jogos de guerra, como é que era a história deles? Eles pegavam aí um lado da história e exaltavam aquele lado como se fosse herói, pegava aí um pelotão aí e contava a história aí de um cara aí, de um pelotão, de um capitão aí que era o pica das galáxias. Era basicamente a forma que eles contavam as histórias dos jogos antigamente, né? Então o BF1 ele inovou também, porque ele meio que mostrou o seguinte, que todos perdem, né? No fundo vai acabar todo mundo morrendo na guerra. Essa é a ideia que ele tentou trazer. E aí, ó, no combate 40 FPS, cara.
Tá vendo? Ele chega a 30, 40 FPS, vamos colocar uma média de 35, ó. Tá bem satisfatório. Então assim, o BF1 ele inovou bastante, tá? Ele foi um jogo muito bem visto, muito bem-vindo e vendeu bem. Acho que ele vendeu, se não me engano, 7 a 8 milhões de cópias, vendeu pra caramba. Agora esse BF5, qual que é o problema dele, cara? Ele é um jogo que basicamente é a mesma coisa do BF1, cara, em questão de história, em questão de estrutura. Aí pra você ver, ó, 36 FPS, ó, explosão, o cara estourou uma granada ali, ó. Tranquilo, tá vendo? Rodando de boa. Só que, assim, no modo história tá tranquilo, não tá travando, não tá crashando, não tá dando stuttering, dá pra jogar, entendeu? Tá satisfatório. Agora no multiplayer já não dá pra jogar assim de uma forma que eu diria satisfatória, porque a maioria do pessoal tá travadão no 60 ou acima de 60, né? Tem gente que joga em GPU aí com 120, 140 quadros, então tá difícil. Tamo aí, morremos. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou passar para a segunda história, tá? Eu não vou até o fim das histórias, porque senão o vídeo ficaria com 2, 3 horas, não tem lógica. Eu vou colocar só um trechinho de cada história, né? Agora eu escolhi essa história que é do blindado alemão, né? Que seria a última história na cronologia. Só para vocês verem os dois lados ali, eu peguei essas duas histórias que eu achei bem interessante e realmente me deu uma estrutura bem interessante para mostrar para vocês como é que tá o gameplay. Que basicamente vocês sabem que BF, os mapas deles é isso ali, cara. São bases, entendeu? São cidades, são fazendas. É aquilo ali basicamente ali, igual ali é basicamente uma base nazista, né? Um campo de pouso. Agora a gente vai para um cenário na cidade com um blindado alemão. Então assim, para vocês terem realmente uma ideia de como tá rodando isso no modo história, quando a gente pode rodar no modo multiplayer. Isso é só para a gente fazer uma pincelada, tá? Eu vou fazer o seguinte, no final desse vídeo, eu vou fazer um trechinho daquele primeiro modo história ali, ele rodando nas configurações mínimas para a gente ver a diferença, tá? Então assim, eu vou fazer os dois cenários na configuração média automática padrão do jogo, depois eu volto naquele trecho do modo história com a configuração mínima para a gente ver se realmente vai ter resultado ou não, tá? Qual que é o ganho que a gente vai ter de FPS. Mas voltando a falar com vocês, a questão do BF5 foi isso, ele não trouxe muita inovação com relação ao BF1, é basicamente o mesmo jogo, a mesma estrutura, a mesma fórmula, trazendo a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas assim, a gente não sentiu tanta diferença, entendeu? Os blindados, é lógico, são bem mais modernos, né? Bem mais atuais, o jogo tá um pouco mais realista, entre aspas, porque o 1 também era muito realista, né? Isso é basicamente a evolução tecnológica, porque o realismo basicamente foi mantido, né? A questão gráfica aí foi só uma polida, mas está bem parecido também graficamente com o 1. Então você não teve evolução gráfica, não teve evolução tecnológica, não teve evolução de cenário, você não teve nada assim que... Me perdoe pelo barulho que eu tô gravando no meu serviço, tá? É a condição que eu consegui hoje. Então vocês não tiveram assim nada realmente que impactasse, nada realmente que assim despertasse a comunidade. Foi aquele arroz com feijão que a gente já tava satisfeito, entendeu? Eu achei estranho, eu acho que esse ano eles lançariam alguma expansão, não falaram nada não, cara. Basicamente o jogo tá aí. Eu achei isso esquisito, tá? Pra falar com vocês a verdade, que o 1, eles lançaram ele, depois eles foram lançando novos conteúdos. E esse BF5 eles não estão lançando, mas eu acho que é pelo fracasso das vendas, né? Eles esperavam que eles iam vender muito mais e não tá fluindo a coisa. As duas guerras, querendo ou não, elas têm diferenças entre elas, lógico que tem, né? A Segunda Guerra é diferente da primeira. Mas assim, a questão de cenário, de contexto é mais ou menos semelhante. As duas se passam na Europa, alguns cenários são até parecidos, né? Tem a questão da evolução tecnológica das armas, dos blindados, dos aviões, beleza. Mas assim, são períodos que não são tão distantes entre si. E eu acho que o pessoal já estava saciado já com o BF1, entendeu? E o BF5 é basicamente assim... É um BF1 na Segunda Guerra, basicamente é isso, não teve evolução nenhuma, então acho que o pessoal virou a cara em relação a isso, um jogo caro, né? Isso não é um jogo barato, é um jogo de R$ 250, que agora tá bem mais barato, mas assim, é um jogo caro e que o pessoal não quis investir não, cara. Eu acho que se a DICE tivesse lançado, sei lá, um outro jogo, um outro contexto histórico, sei lá, uma outra estrutura, sei lá, uma coisa diferente, talvez eles teriam lucrado mais.
Porque a comunidade hoje está cada vez mais exigente, e isso é importante. A gente está cada vez mais exigente porque a gente não se contenta mais com arroz com feijão. A gente quer realmente coisas novas, né? Jogar coisas que nos impactem, né? Coisas que dá aquela nova realidade, uma nova imersão pra gente, né? A gente não se contenta só com um joguinho simples, né? A gente quer cada vez mais. Então acho que eles pecaram foi assim no time, né? Talvez se esse jogo tivesse sido lançado para 2020, talvez ele já venderia mais, porque o pessoal já sentiria saudade mais ou menos desse período histórico. Como lançaram em 2018, já tinham lançado conteúdo em 2017 pro BF1, ficou meio que assim, o pessoal já estava meio assim saturado, entre aspas, do jogo. E por isso que, na minha opinião, ele não foi um sucesso que se esperava dele. Bom, ele não é à toa que ele está disponível no Origin Access e no EA Access, que ele vendeu abaixo do esperado, até mesmo para ter mais jogadores online, né? Eles já colocaram ele pouco tempo depois que ele foi lançado no Origins e no EA Access. Mas aí o jogo não é ruim, entendeu? Ele só foi meio queimado por esses fatores que a gente discutiu aqui, pela falta de inovação, né? Inclusive o modo história com só 4 campanhas de 1 hora, isso foi muito criticado. Inclusive eles lançaram sem uma história, eles lançaram a outra história, que é desse blindado alemão que vocês estão vendo aí depois. Então tudo isso foi manchando o jogo de alguma forma, né? Tomara que a DICE aprenda com esses erros, né? Que traga uma história mais complexa. Vamos ver agora no novo COD, né? Modern Warfare, para ver se eles vão conseguir trazer uma história realmente que nos impacte, tomara, né, galera? Então tá aí. E tá aí, começamos a jogar agora com blindado na cidade, tá? E tá lindo o jogo, cara. O blindado aí tá incrível aí, ó. Coisa maravilhosa, cara. Olha só isso. 40 FPS, cara. Mas é lógico, sem nada acontecendo. Nós vamos ver no momento do Sapeca EA. Lembrando que ele tá aí no médio, otimizado pelo próprio engine do jogo, tá padrão, não mexi em nada, tá do jeito que a própria engine recomendou o jogo. Tá aí, tá rodando, muito bonito, tá? Um cenário muito bom. Vocês vão me perdoar por alguns problemas de ruídos nesse vídeo, é porque eu tô gravando no meu serviço, tá? Não ia dar pra fazer de outra forma. Eu peço desculpas, às vezes vai acontecer algum vídeo ou outro de não sair da forma que eu desejaria, né? Mas vale a pena pelo sacrifício para trazer a vocês o conteúdo. O importante não é a voz do Giga, o importante é vocês verem como é que o jogo tá rodando, né? Tem cara que faz review aí sem falar nada, eu até pensei em fazer isso, mas... Cara, eu gosto de conversar, cara, eu gosto de dar minha opinião, eu gosto de explicar realmente um pouquinho do que eu entendo para vocês. Então por isso que eu faço o áudio, tá? Por isso que eu faço essa narração. Nossa, cara, o cara atirou ali pra gente ali. Que isso, velho? 2 RPGs, tá louco, filho. Tomar um tirinho ali, ó. Pô, engraçado, cara. Eu dou um tiro de canhão ali. Agora que caiu, cara. Sei lá, eu achei que tinha que ter caído antes ali. Que é isso, cara. Deu um tiro de canhão ali. Desceu nada, pô. Esse tanque eu achei ele meio complicado de jogar. Engraçado, o BF1, cara, eu achei o tanque de boa. Esse aí já tive um pouco de dificuldade de jogar com ele, cara. Eu vou ter que treinar mais, tá? BF1 achei mais fácil os comandos. E tá aí na cidade, cara, 12 GB. Tá? No momento das explosões ele tá mantendo quase 40 GB. Ele tá bem estável. A CPU ele tá batendo 100% em alguns momentos ali. Realmente, assim, a APU tá no limite para esse jogo, tá? Isso é modo história, tá? Isso não é nem multiplayer. E tem diferença porque o multiplayer, o que acontece no multiplayer desse jogo? A diferença é que é um modo história. Os inimigos eles já têm uma pré-definição de ações. Então aquele soldado vai ficar naquela ponte, naquele exato ponto do jogo. Já quando a gente pega o modo multiplayer, isso já não acontece. Por quê? Porque são jogadores reais. São pessoas ali que realmente estão ali tomando ali as próprias escolhas. Não é uma coisa previsível já para processador, entendeu? Então você exige muito mais do hardware. Eu cortei ali, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, agora nesse momento, nós vamos testar o que eu prometi a vocês. Eu vou testar aí aquele primeiro momento história, só que as configurações, no mínimo, para vocês verem como ele rodaria, tá? No mínimo ali. Então a gente viu que na cidade com blindado ali tá tranquilo. Eu desativei tudo quanto é filtro.
e coloquei no baixo ali, que é o mínimo do jogo, tá? Não tem como eu descer mais que isso, não. Então ele tá com tudo quanto é filtro desativado no baixo. Vamos ver como é que ele vai rodar aí nesse cenário aí. Ó, pra você ver, cara, a qualidade gráfica já caiu bastante. Não tá ridículo não, mas você vê que assim, né, pesou a amizade. Olha pra você ver, cara, essas rochas já perderam o brilho, assim, a resolução, a definição já tá bem prejudicada. E aí, cara, 30 FPS, entendeu? Parece que a gente nem fez nada, parece que na verdade a gente piorou, parece que em vez da gente melhorar, a gente piorou aí a questão de fluidez do jogo. Tá legal não, cara. Aí pra você ver. Complicado. Zoado demais. Aí, ó, momento do combate, ó, 29, 28, 30, tá vendo? Ou seja, a conclusão que eu chego a 27 é que deixam realmente no padrão, cara, naquilo que o jogo realmente pré-definiu mesmo. A qualidade gráfica tá bonita e tá bem otimizada, assim, tá praticamente até melhor do que isso aí, cara, do que você descer pro baixo e tirar tudo quanto é filtro. O jogo ficou feio e perdeu a questão da qualidade gráfica. Tivemos resultado nenhum, ao contrário, foi prejuízo. A gente perdeu qualidade, não melhoramos nada e na verdade até pioramos, né? Porque eu acho que estava até mais estável a questão do frame time e a configuração automática do jogo. Então realmente assim, estava mais estável, cara, a configuração automática do jogo. Então assim, eu não recomendo vocês isso não, cara. Não dá não, tá? Pode descartar aí, esse negócio de baixar a resolução desse jogo não vai funcionar não, cara. De baixar a qualidade gráfica para ter ganho de resolução. E é estranho, né, que deveria funcionar. Se você pela ele, porra, você, teoricamente, você exige menos, né, cara? Tá descartada essa hipótese da gente querer abaixar esse preset, cara, não vai rolar. Podem ficar ligeiro aí que no momento oportuno agora, se não me engano em novembro, vai dar para trazer o modo multiplayer, porque eu vou ter acesso ao Origin Access, tá? Jogar BF5 na APU, o modo história compensa através do Origin ou então do EA Access. No EA Access é para console, tô viajando aqui, compensa através do Origin Access, né? Porque você não vai ter só esse jogo para jogar. Você vai ter inúmeros. Agora, você pagar nele 80, 100 reais, você jogar só o modo história é brincadeira. Você jogar 5 horas aí não vale a pena. É isso aí, galera. Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima.